Graça e paz, abençoados. Abençoados, tem um texto, a palavra do Senhor aqui no livro de Tito. Livro de Tito, capítulo 1, e o versículo 13, que diz assim: Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Olha só. Está falando aqui dos falsos mestres e das falsas doutrinas. Existem muitos falsos mestres trazendo falsas doutrinas. Esses falsos mestres, eles são insubordinados. Eles são faladores frívolos. Eles são enganadores. Existe muito deles aí. Infelizmente, muito povo de Deus estão sendo enganado por esses falsos mestres que trazem essas falsas doutrinas. E especialmente os da circuncisão, ou seja, que prega a lei de Moisés. Eles não trazem a graça, a verdadeira graça. Eles enganam o povo ainda com a lei de Moisés, como se a lei de Cristo não tivesse entrado em vigor. Amados e queridos, a lei de Cristo é levar a carga uns dos outros, porque quem leva a carga uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Mas esses falsos mestres querem levar a carga uns dos outros? Não, meus amados e queridos. Paulo já combatia esses falsos mestres, porque ele diz que é preciso fazer calar, porque eles andam pervertendo casa inteira, sabe? Muitas vidas, muitas pessoas, eles colocavam coisa na mente dessas pessoas, com falsas doutrinas, com falsos ensinos. Sabe por que eles faziam isso? Tudo isso por torpe ganância, gananciosos, por isso que vem com falsas doutrinas, porque a falsa doutrina, amados, está dizendo aqui que esses andam pervertendo casa inteira, ensinando o que não deve, por top ganância, ensinando o que não deve. Está cheio aí dos que ensinam o que não deve. Os gananciosos só ensinam o que não deve ensinar. Por quê? Porque quanto mais as pessoas estiverem presas às falsas doutrinas, mais esses gananciosos se enriquecem. Esses gananciosos vai ter mansões, iates, aviões, riquezas. Esses falsos mestres que vêm com essas falsas doutrinas vão ficando milionários, bilionários, trilionários. E o povo sofrendo por causa dessas falsas doutrinas. Sabe, amado, porque aqueles que estão dentre eles, é preciso se manifestar, amados e queridos, para mostrar que eles são mentirosos, que eles são feras terríveis. É isso que Paulo estava dizendo para Tito.
que são ventres preguiçosos. Ventres preguiçosos. Por torpe ganância. É preciso fazer calar. E quem é que faz esses calar? É quem está lá dentro. Tem que trazer as verdadeiras doutrinas. Mas se trazer as verdadeiras doutrinas, não vai ter oportunidade para pregar o evangelho, vai ser expulso, não vai ter oportunidade. Mas Deus está levantando homens e mulheres compromissados com a verdadeira doutrina. E hoje nós temos espaço. Nós podemos alcançar milhares e milhares de pessoas para que não vive na garra desses falsos mestres, desses insubordinados, que vêm com essas falsas doutrinas. Amado, é preciso repreender severamente para que sejam sadios na fé. Porque, amado, se esses ensinadores fossem sadios na fé, o mundo estava diferente. As pessoas não viviam essa dúvida, este medo, este terror, como se Deus fosse um monstro. No mesmo tempo que dizem que Deus é bom, muitos deles dizem que Deus é bom porque tem medo de Deus, mas aquilo que mostram para eles, as falsas doutrinas, mostram um Deus ruim. As pessoas, amadas por amor a Deus, iam viver muito mais em santidade do que pelo medo, vivendo uma falsa santidade por causa do medo. Mas aqueles que amam a Deus, que conhecem as verdades, as doutrinas verdadeiras de Deus, vive o verdadeiro reino de Deus em vida. Não é porque tem medo, é porque ama, é porque tem aquele apreço a Deus, aquele carinho, aquele amor. Porque conhece verdadeiramente a Deus, porque tem a verdadeira ou as verdadeiras doutrinas, a doutrina santa do Senhor. Veja, muitos desses insubordinados, eles andam ocupados com fábulas judaicas, passando só fábulas judaicas. Você precisa fazer isto, coisa da lei, ele fica ensinando. Se você não fazer isto, você está em falta com Deus. Se você não... Tudo por torpe ganância. Isso é de se indignar. A gente vê aí esses faladores frívolos. Faladores frívolos. Sabe enganar, tem facilidade para enganar os incautos, aqueles que muitas das vezes não certificam nas escrituras, não tem muito prazer de certificar nas escrituras, fica crendo em homens que são falsos mestres, acreditando que eles são homens de Deus, que falam a verdade. Fica se ocupando, disse Paulo, que eles ficam se ocupando com fábulas judaicas. Esses não são sadios na fé, porque os sadios na fé, amado, não ficam se ocupando com fábulas judaicas, não. Eles trazem aquilo que realmente é de Cristo. É a lei de Cristo. Vivem em amor e harmonia com as coisas santas de Deus. Veja, queridos e amados, esses falsos mestres que vêm com essas falsas doutrinas, sabe, no tocante a Deus, ou sabe como que eles são? Que esses que se dizem conhecer a Deus, eles negam por suas obras. Olha as obras deles. São santos homens de Deus? Será que você é preparado para conhecer um falso mestre?
Será que você entende as Escrituras, as revelações de Deus nas Escrituras para você reconhecer um falso mestre? Ou a sua mente está alienada a tudo que você aprendeu com esses falsos mestres? No tocante a Deus, foi o que Paulo disse para Tito. Olha, Tito, no tocante a Deus, esses falsos mestres aí, eles professam conhecê-lo. Entretanto, negam por suas obras, e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Esses subordinados, meu amado, minha amada, você precisa se acordar adentro nas Escrituras, peça sabedoria a Deus e veja se eles trazem fábulas judaicas ou se eles trazem a lei de Cristo, se estão vivendo a lei de Moisés ou se estão vivendo a lei de Cristo. Se estão te ensinando a lei de Moisés ou se estão te ensinando a lei de Cristo. Ou será que a Bíblia se engana quando diz em Romanos no capítulo 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo para a justiça de todos aqueles que creem? E diz que pelas obras da lei, ninguém será justificado diante de Deus. Não me lembro o versículo aqui, mas você procura. Sabe, amado, se dependesse da lei, nenhum de nós seríamos salvos. Porque nós jamais poderíamos cumprir a lei. Jesus cumpriu a lei. Jesus não falhou em nenhum ponto da lei. Ele disse que não cairia um jota e nem um tio antes que tudo fosse cumprido. Mas foi cumprido, ele cumpriu tudo. Por isso que o fim da lei é Cristo para a justiça de todos aqueles que creem. Esta é uma palavra para você refletir. Continua assistindo vídeos. Eu tenho vários vídeos, vou fazendo outros vídeos para que você viva a sã doutrina. Para que não viva enganado por esses falsos mestres que traz essas falsas doutrinas. Eu estou encerrando por aqui. Pense bem. Paz no teu coração. Que a graça de Deus esteja sempre contigo. Para você jamais viver na dúvida, mas você ter na tua mente a certeza do tamanho do teu Deus, do que Deus já fez por você, e você conhecer a Deus, como está escrito aqui, ser sadio na fé. Graça e paz. Abençoados.